Levante suas mãos para cá. Senhor Deus, papai, obrigado por tudo que tens feito. E obrigado pela palavra que virá agora, Senhor Deus. Encontra os nossos corações e as nossas necessidades, Senhor. Usa poderosamente a tua serva como tens feito, Senhor. E que cada um guarde a palavra dentro do coração, da alma. E use conforme a tua vontade, Senhor. É que nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus seja louvado na vida de vocês. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma obra aqui hoje. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Deus, Ele sabe como Ele faz as coisas, né? Mas a vitória é nossa. Abram a palavra do Senhor em Jonas, capítulo 4. Aleluia. Jonas 4 é a palavra de Deus aí para nós. Aleluia. Deus é bom, hein? O diabo não presta. Aleluia. Jonas, capítulo 4, é o livro, um pouquinho aí antes de Malaquias, Miqueias. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos lá então. Jonas 4, versículo 1 em diante, diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme, olha aí, um verme, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Olha, e disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E não hei de ter compaixão, irmãos, olha isso, da sua mão direita, da sua mão esquerda e de muitos animais. Eu não vou ter compaixão de mais de 120.000 pessoas? Vamos lá, vamos nesse texto, vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Eu vou resumir para ficar fácil para você entender uma coisa. Todo mundo fala do profeta Fujão. Lembra do profeta Fujão? Que Deus fala para ele, para Nínive, porque Deus queria ele pregando em Nínive. E Deus muitas vezes quer coisas de nós, a gente fala: não, Senhor, não é comigo. E Deus fala: Jonas. Engraçado, irmãos, eu estou parando aqui até para fazer um parênteses.
Eu preguei sobre Moisés, Deus chamando. Eu preguei hoje sobre João Batista. E agora Deus está dando Jonas. Gente, não é à toa Deus dando palavra dessa. Será que Deus está falando com alguém que está precisando despertar e ainda não caiu a ficha? Alguém está aqui nessa noite que Deus está falando. Já é a terceira palavra. Eu estou aqui lendo e já até parei um pouco, porque não é coincidência. Deus está falando com vidas aqui, que é tempo de se colocar na mão do Senhor, porque Deus está com pressa na tua vida. Deus fala para Jonas: vai pregar em Nínive, porque aquela cidade está cheirando mal nas minhas narinas. Aquele povo está tendo umas atitudes perversas, um povo que o pecado dele está subindo no meu nariz. E aqui no 4 vai falar, Jonas, ele vai falar uma coisa interessante. Quando Deus salva Nínive, porque Nínive, ele se converte, o povo de Nínive se converte e muda de vida, Jonas fica irado e furioso. E ele vai no começo 4 aqui do versículo 1 dizendo o seguinte: mas isso desagradou extremamente a Jonas. O que é isso que desagradou a Jonas? A conversão de Nínive. A conversão da cidade, porque Jonas achou que quando Deus falou: eu vou destruir Nínive, ele queria ficar sentadinho de camarote e falando: ah lá, Deus vai destruir todo o povo. Olha que lindo, vou ficar aqui para aplaudir. Eu vou ficar aqui só olhando Deus destruindo tudo. Como se ele fosse o mais santo de tudo. Como se todos merecem morrer e eu sou o mais santo de tudo. Fulano não merece chance, ciclano não merece, porque a minha vida não é igual a de fulano, eu ando até melhor. Jonas, ele vai ficar aborrecido com a salvação que houve em Nínive. E isso me faz lembrar algo muito importante na igreja do Senhor. Que quem mata o crente é os próprios crentes. Porque quando um crente está no erro, peca, falha, o outro diz: não tem mais jeito. Ele simplesmente exclui e fala: aquele irmão não dá para fazer nada. E Deus está dizendo para você: não julgue a aparência, porque quem vê o coração sou eu. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: cuidado. Quando Deus te chamar e você não fizer, Deus põe outro no lugar. Quando Deus chama alguém, esse alguém não cumpre o chamado de Deus, Deus levanta outro. E se possível, Deus suscita até de uma pedra filhos a Abraão. Deus disse hoje na palavra para João Batista. Interessante que Deus chama Jonas para pregar em Nínive, para ver se o povo se convertia. E ele foge, ele paga uma passagem e pega um navio para Tarsis. Vai totalmente fora da direção que Deus mandou. Vai totalmente na contramão daquilo que Deus havia chamado. Sabe por que tem gente que paga preço uma vida inteira dentro da igreja? Porque não se coloca na posição do chamado que Deus fez na tua vida, na minha vida. A gente tem que se colocar naquilo que Deus tem chamado. E às vezes a gente está passando luta na caminhada, luta na vida, porque Deus está chamando a gente para fazer uma obra e a gente fala que não tem tempo. Eu não estou capacitado, eu não sei falar. A gente dá desculpa. E achando que tem que estar perfeito para fazer alguma coisa. Se a gente esperar ficar perfeito, ninguém vai fazer nada, porque ninguém é perfeito. Ninguém. Mas às vezes uma chamada de Deus na tua vida, algo que Deus coloca na tua mão, faz você ter responsabilidade. E faz Deus aprumar a tua vida, colocar você no prumo. Às vezes algo que você dispensa para Deus, muda a tua história. E se Deus está falando isso de novo, nessa noite, falou de manhã, falou hoje, é porque Deus está dizendo que está com pressa de pessoas aqui, hein? Se prepara, porque Deus vai levantar vidas. Olha que maravilha. Ele pega a passagem, vai para Tarsis, e naquele navio que ele está, ele coloca em perigo toda uma tripulação que estava ali. O pessoal naquele navio começa a passar a tempestade por causa dele. E Deus permite que o barco comece a chacoalhar por causa da desobediência de Jonas. Até quando você vai ficar fugindo daquilo que Deus está te chamando?
Tem horas que a gente precisa entender que a chamada de Deus, quando Ele chama, Ele envia, Ele garante. Jamais Deus vai te enviar e não vai sustentar você. Jamais Deus vai te colocar em algo, numa ala de frente, e não vai te dar o respaldo. Quando Deus te chama, é porque Ele está querendo curar a tua vida, fazer algo na tua vida, e através de você, vidas serem salvas também. Agora, olha que interessante. Depois que Nínive escuta a palavra de Deus, diz que o rei, diz que aquele que comandava a cidade, entrou no jejum, colocou os animais para jejuar, toda a cidade jejuou, pedindo perdão, e se converteram, mudaram de vida. E Jonas então vai ficar aborrecido. Aqui começa o capítulo 4, e diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas. Irmão, como é que a gente pode enfiar na cabeça alguém desagradar de ver o irmão ser salvo, de ver uma cidade ser salva, de ver uma casa ser salva? Como é que alguém pode ter no coração falando que é de Deus e não se alegrando de ver alguém que mudou de vida, que caiu a ficha e falou: puxa, eu estou no pecado, estou no erro, eu quero mudar, eu quero realmente restaurar minha vida? Como é que pode um crente não se alegrar com a vitória do outro? Como é que pode, nos dias de hoje, fulano se converteu, duvido, fulano que era da pá virada, fulano que só fazia coisa que não prestava, coisa errada, fulano, não acredito. A gente precisa ver o fruto, e você vai ter que ver o fruto de cada um. Deus está dizendo para você, Deus vai te mostrar frutos. E o Senhor está dizendo aqui para você nessa noite: não se desagrade por aquilo que você olha e fala: puxa, não, irmãos. A gente tem que orar por aqueles que não se renderam a Cristo, ou por aqueles que estão tantos anos dentro da casa de Deus e vive ainda uma mentira, vive ainda um engano, e achando ainda que a sua própria vida é melhor que a do outro. E Deus está dizendo aqui para você nessa noite: é tempo da gente despertar para aquilo que Deus está querendo conosco. E diz que ele desagradou extremamente. Não fala assim, desagradou um pouco. Fala que o desagrado de Jonas foi extremo. A palavra de Deus não tem palavra desnecessária, inútil. Toda palavra aqui é para a gente analisar. Se está falando que ele ficou com um desagrado extremo, é porque ele não gostou de ver a conversão de Nínive. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente nós estamos vivendo um tempo de muita inveja nos altares, muitas competições, muita gente querendo nome, poder, e a vida muitas vezes está mais suja que pau de galinheiro. Nós precisamos entender que é tempo de uma conversão genuína, é tempo da gente se colocar na presença de Deus de verdade. Se Deus já é a terceira palavra que Deus está dando, não é brincadeira. Algo Deus está tratando aqui nessa igreja no profundo. Diz que Jonas se desagrada de uma tal maneira, ele fica irado. Olha isso, ficou irado. Passa o versículo 2 aí para mim. E orou ao Senhor. Olha lá o que ele vai fazer. Ele fica irado, fica desgostoso, e agora ele vai falar com Deus. Tem gente que é engraçada, né? Acha que está com essa moral. Vou falar com Deus para pegar fulano. Vou falar com Deus porque eu não gostei. Você não tem que gostar. É Deus que está no comando de tudo e no controle. A gente só tem que entender o trabalhar de Deus. E Deus não faz nada sem propósito. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? O Senhor me chamou lá na minha terra, e não foi o que eu disse para o Senhor? Olha lá. Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia que o Senhor era assim.
A gente pensa que entende a cabeça de Deus, né? E a gente pensa que Deus julga as pessoas como a gente julga. Você está enganado. Deus não julga como você julga. Deus não pesa na balança coisas que você pesa na balança. Deus está dizendo para você que se tem vidas que pode estar no lamaçal do pecado e Deus pegar e transformar, pode crer que quando Deus pega, Ele faz. Ele transforma. Não tem alguém que não possa ser mudado pela mão do Senhor. Tem gente que fala o ditado aí que pau que nasce torto nunca se endireita. É mentira. Porque o Senhor é carpinteiro. O nosso Jesus é o carpinteiro. E Ele endireita qualquer madeira torta. Ele molda, Ele lixa. Ele está aqui nessa noite dizendo para você que essa pessoa que você tem orado dentro da tua casa tem jeito sim. Essa pessoa que você tem buscado na presença do Senhor tem jeito sim, aleluia. Quando alguém dizer fulano não tem jeito, é mentira do diabo. Porque o Senhor diz que tem jeito sim. E há uma promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que declarar essa promessa na tua vida todo dia, que você, teus filhos, a tua casa, o teu marido, a tua esposa vão servir ao Senhor. Se não vier pelo amor, vai vir pela dor. Deus vai criar situações para a pessoa chegar na presença de Deus. Você sabe como é que Jonas chegou no querer de Deus? Vomitado. Vomitado. Sabe o que Deus fez com ele? Fez um grande peixe engolir Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus segurou ele ali. E lá no capítulo 2 de Jonas, ele vai clamar ao Senhor. Ele vai falar: todas as tuas ondas e as tuas vagas passavam por cima de mim. Será que eu vou voltar a ver o teu santo templo, o teu santuário de novo? E ele clama do ventre do peixe. E Deus dá mais uma oportunidade para ele. E faz o peixe abrir a boca e vomitar ele em terra, em Nínive. Pode ficar tranquilo. Essa pessoa que está te dando trabalho, que está te dando dor de cabeça, Deus está dizendo que vai vir vomitado, mas vai vir. Deus vai colocar essa vida no prumo. Deus está dizendo: vou colocar a tua família na direção, no nível que eu quero. Não importa como teus olhos veem hoje. Deus está dizendo que o teu olho vê agora da carne, mas olha com os olhos espirituais e veja que aquele que fez o céu e a terra tem poder para quebrantar coração duro, mudar a mente cativa, libertar os ouvidos que estão tapados. Deus tem poder, aleluia. Ore e busque a presença de Deus, porque o Senhor vai transformar vidas. Deus está dizendo para pessoas aqui que não é para você desistir, porque Deus vai entrar com providência. Ah, vai. E ele vai dizer para Deus, ele ora a Deus, ele fala assim: eu sabia. A gente quer até saber a mente de Deus. Já viu isso? Irmãos, os pensamentos de Deus são insondáveis. O que a Bíblia diz, que os pensamentos que Deus tem a meu respeito e a teu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais, para dar um futuro e uma esperança. Está lá em Jeremias 29, 11 em diante, que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz. Porque se Deus fosse tratar cada um de nós conforme o nosso pecado, não ia ficar um na terra. Mas Deus não nos trata segundo o nosso pecado. Ele diz que Ele tem pensamento de paz. Porque se Ele não tivesse esse pensamento sobre a nossa vida, toda a humanidade estava destruída. Mas a Bíblia diz que é pela misericórdia do Senhor, que a causa de nós não sermos consumidos se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, diz a palavra. Todo dia a misericórdia de Deus se renova na tua vida, porque eu e você não merece. A graça e o favor de Deus a gente não merece, mas Ele tem tido misericórdia de nós. Agora olha que interessante, ele está aqui num papo com Deus. Por isso que eu me preveni ficando lá na minha terra. Eu não queria sair, por isso que eu fui para Tarsis. Eu sabia que o Senhor era Deus bonzinho, misericordioso, benigno, longânimo. O que é longânimo?
que demora para se irar. Você já pensou se Deus fosse papum com nós? Ixi, Ele é longânimo, Ele espera, Ele vai tendo paciência comigo e com você. Ele é longânimo. Porque se Ele fosse pavio curto, ai de nós. Ai de nós. Peço-te, pois, ó Senhor, olha o versículo 3 aqui. Tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Puxa vida, hein? Olha o papinho dele. Tira a minha vida, eu quero morrer. Não tem hora que você fala para Deus, eu quero morrer, não aguento mais essa situação. Você está tão iradinho assim, tão bicudinho assim, que quer morrer? A linha do trem está por aí, vai lá e se mata. Ué? Quem quer morrer não fica falando. Você já percebeu que quem muitas vezes tira a própria vida não fica falando muito? O diabo fica trabalhando. Você sabe que o maior agir do inimigo não é ele tomar posse de um corpo, não. Ele é trabalhar na mente, fazer ninho na cabeça dos crentes. E tem crente que dá brecha, o diabo está fazendo ninho faz tempo. Fica vendo coisa onde não tem, busca coisa onde não tem, ciúmes que não agrada a Deus, atitudes que não louva a Deus, e fica com coisinhas tão pequenas e fica aí se aborrecendo. E quem busca muito o que não tem, o diabo faz ter. Tem que tomar cuidado, tem que vigiar. Olha que tremendo, ele disse, eu quero, melhor me é morrer do que viver. Versículo 4, e disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Agora no 4 aqui na minha Bíblia, a tradução da minha Bíblia diz assim, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? A pergunta de Deus. É razoável essa ira que você está aí no teu coração? Porque a cidade de Nínive se converteu? Ou você está com ciúme de um Deus que salva, que liberta? Porque você acha que Deus vai salvar só a tua casa e a do outro Deus não salva? Você acha que Deus deve ser bom só com a tua casa? Com a casa do outro você não se alegra quando muda de vida e quer converter? Mas tenho certeza que fulano não mudou. Quem é você para saber o que está dentro do coração? Jonas queria entender a mente de Deus. Eu sabia que o Senhor era misericordioso. Quem é nós para saber alguma coisa, irmão? Se Deus é que está no comando, no controle, Ele vê tudo. Deus vê a minha vida, Deus vê a tua vida. Fazes bem que assim te ires. Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana. Olha lá. Sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Queria ficar ainda de camarote, sentado fora da cidade para ver o que ia acontecer. Eu quero ver Deus pegar essa cidade. Eu quero ver o chicote estralar por mãozinha. A gente às vezes tem coração vingativo, coração com ira, e Deus não se agrada. Deus está dizendo para nós que todos na presença do Senhor têm oportunidade de mudar. Só não muda quem não quer. A Bíblia diz uma coisa muito certa, que nós lemos hoje a história de João Batista. Toda árvore que não der fruto, Ele corta. Simples. Deus te coloca na presença dEle, na obra dEle, não deu fruto, arranca fora. A oportunidade nunca vai poder dizer, Deus nunca me deu a oportunidade. Deus está dando. Faça bom uso daquilo que Deus te dá na tua mão. Se não produzir fruto, corta. É igual Deus fala para o obreiro lá em Timóteo. Obreiro bom é aquele que maneja bem a espada da verdade. E que não tem que se envergonhar, obreiro aprovado. Se não for aprovado, arranca. É assim. Deus está falando para nós temos que começar a produzir fruto. Senão nós vamos passar tempo observando a vida dos outros e não cuida da gente mesmo.
Então Jonas saiu da cidade, sentou ao oriente e ficou vendo o que aconteceria com a cidade. Versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Olha que bonitinha a palavra, aboboreira. Uma planta. Ele estava deitadinho, o sol estava aquecendo a carinha do nosso camarada Jonas. O Senhor é bondoso até com ele, revoltadinho. O Senhor faz uma planta para mostrar para ele que Deus é misericordioso com todos, inclusive com ele. Ele está lá naquele sol escaldante e Deus faz uma plantinha, uma aboboreira crescer e cobrir ele, dar sombrinha para ele. Ó, como Deus gosta dele também. Deus mostrando a misericórdia dele com Jonas. E ele então vê aquela planta crescer, olha lá, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Deus estava preocupado com Jonas. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Você já percebeu que a gente se alegra com coisa boba? Estava alegre em extremo com a aboboreira, com uma planta que Jesus criou para só dar uma sombrinha para ele. Agora olha que interessante essa palavra. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte. Então aquele dia todinho, Deus pôs uma aboboreira sobre ele, cobriu a cabecinha dele, guardou ele naquele dia. No dia seguinte Deus falou: epa, está na hora de levantar do comodismo. Está na hora de sair da zona de conforto. Eu vou mandar um vermezinho e vou acabar com essa plantinha. Chega de sombra, Jonas. Acabou a sombrinha. A aguinha de coco encerrou. A rede tirou. Pode sair daí. No dia seguinte, então, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, uma brisa suave, oriental. E o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Eu estou achando que esse Jonas é fresco. Vocês não estão achando, não? Esse Jonas está cheio de mimimi. Muito cheio de gracinha esse Jonas. Desmaiou com o sol batendo na cabeça dele. Por favor, como tem crente cheio de mimimi na casa do Senhor, não tem? Crianças que nunca crescem. Aqueles biquinhos que faz, estou chateadinho. Se a gente não começar a amadurecer, se a gente não começar a olhar para o reino de Deus e parar de viver a carne, dentro da igreja não é para você andar na carne, é para andar em espírito. Se você está vendo roupa de não sei de quem, você está tendo tempo para analisar quem está penteado, quem está despenteado, é porque você está na carne, não está ligado no espírito, não está aqui adorando, porque você está tendo tempo de ver quem está sentado, quem está se mexendo, quem está fazendo isso, então você não está ligado. Porque se está tendo tempo para olhar a vida do outro que está do lado, não está ligado com Deus, precisa cuidar da sua vida, irmão. Porque quem entra na igreja entra para adorar, entra para aquele momento, é você com Deus, você não está nem aí com quem está do lado, você quer adorar. Agora está olhando a roupa de fulano, a roupa de ciclano, como é que fulano anda, como é que fulano senta, você está pior que ele, porque está tendo tempo para olhar. Aqui não é para ficar olhando ninguém, irmão. Aqui a gente para vir adorar o Senhor, comunhão com os irmãos. Se ele está despenteado, cabelo black power, se está de, não importa, de coque, seja o que for, cada um vem do jeito que gosta. Só não vem pelado, né? Não vem decotado, que não dá. Vem decente. Vem adorar. Vem exaltar esse Deus. Ele desmaia e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Parece que ele está, meu Deus do céu. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira. Você ficou tão felizinho, agora eu matei a aboboreira, você está triste? Ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Eu estou revoltado.
Jonas está falando com... Irmão, ele não está falando com qualquer um. Ele está falando com Deus. Esse é o mais... O camarada está falando assim com Deus. Você pode levar minha vida, eu não estou gostando. O jeito que o Senhor está fazendo na minha vida não é isso que eu queria. Não é assim que a gente fala, eu queria que fosse assim. Você não quer nada. Você tem que obedecer o que Deus tem para a tua vida. Não é do teu jeito. Quem entrega a vida para Jesus é do jeito dele. A gente quer mandar em Deus, a gente quer fazer com que Deus faça isso, Deus faça aquilo. Que Deus não é empregado? Deus não é empregado nosso, irmão. Nós estamos aqui para servi-lo, nós estamos aqui para adorá-lo. Mas não tem que dar ordem de nada para Deus, a gente tem que obedecer. E ele fala, eu faço bem que eu me revolte até a morte. Morra, infeliz. Olha lá. O Senhor podia dar um tapa nele. Olha o que Jesus vai falar para ele. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da aboboreira? Você teve compaixão de uma planta? Tem compaixão do cachorrinho? Do miau? Tá com dozinha do gatinho? Do auauzinho e não tem misericórdia do irmão? Dá valor para coisas que não tem tanto preço assim, do que dá valor para coisas que são reais, que é a imagem e semelhança de Cristo. Adoro o meu cachorrinho. Mas irmão, eu sei o que é prioridade na minha vida. Adoro animais, tenho 3 lá na minha casa. Contando com o passarinho ainda, tem mais um. O 4, não posso esquecer dele, né, bem, o negão. Tenho lá o nosso pássaro lindo também. Gosto. Trato bem. Quem tem cachorro tem que cuidar. E quem tem animal tem que cuidar. Se não quer cuidar, não pegue animal. Para judiar, não. Mas tem prioridades na nossa vida. E Deus está falando para Jonas, você tem compaixão de uma aboboreira, compaixão de uma planta que nem foi você que criou. Não a fizeste crescer, não trabalhaste. Você não adubou a terra, você não plantou semente, você não fez nada. Quem fez essa planta fui eu, Deus está dizendo. Não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais, Deus também estava se preocupado com os animais, olha lá. E muitos animais. Eu não vou me preocupar, eu não vou ter compaixão com uma cidade inteira. E você está tendo compaixão de uma planta. Deus está dizendo para a gente rever algumas coisas na nossa vida, hein? Tem coisa aí que está fora. Tem coisas que nós precisamos colocar como princípio na nossa vida, como prioridade na nossa vida. Que às vezes a gente está tendo compaixão de coisas que não é para ter compaixão. E aquilo que precisa a gente se condoer, a gente não se condói. Aquilo que a gente precisa ter misericórdia, a gente não tem. Mas dozinha de uma plantinha. Fique irado porque alguém mudou o negócio de lugar. Você está preocupado com coisas tão pequenas, brigando por coisas tão bobas. Ah, porque fulano falou isso, vou falar com ele, vou ficar 3 dias sem falar com ele. Você está arrumando confusão por coisa tão pequena. E não está orando, não está tendo compaixão de pessoas que às vezes estão cegas espiritualmente. Você tem que ter compaixão dessa vida que às vezes está nas garras de Satanás e não tem força para sair. A gente tem compaixão de tanta coisa boba e a gente muitas vezes não ora para aquelas que são necessárias. Então Deus está dizendo para nós, é tempo da gente rever algumas coisas. Tem misericórdia, tem dozinha de cãozinho, de gatinho, de passarinho. Briga por qualquer coisinha e não tem compaixão de coisas que são necessárias ter compaixão. Deus está falando para nós. É tempo da gente rever alguns princípios na nossa caminhada cristã. É tempo da gente rever algumas prioridades necessárias diante do Senhor. Deus está falando que almas são preciosas.
Ele está dizendo: eu tenho compaixão de uma cidade que tem mais de 120 mil pessoas. Pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. E animais. Você acha que eu vou destruir tudo isso? Já que se arrependeram, vamos salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer ver ninguém no inferno. Deus luta por nós até o fim. Ele não desistiu de você, é por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui. Porque se Ele fosse olhar para o nosso pecado e nos matar por causa do nosso pecado, não ia ficar ninguém. Então Deus está dizendo para nós: tenha mais misericórdia daquilo que é preciso. E para de brigar por coisas tão pequenas. Você está perdendo a tua paz dentro da tua casa. Por coisas corriqueiras do dia a dia. Por um serviço, uma tarefa doméstica. Por coisas que tira a tua paz. Você fica irritado, irado por coisinhas. E arruma aquela confusão dentro da casa. E passa aquele dia que é o inferno. Para quê? Deus está dizendo para você: é tempo de orar mais, é tempo de ajoelhar mais, clamar ao Senhor. Porque se está tendo tanto tempo para briga, tanto tempo para discussão, é porque está andando muito na carne. E a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus tem que andar em espírito, tem que ter os frutos do espírito. Essa é a palavra que eu deixo para nós aqui hoje. Tenha mais compaixão daquilo que é necessário. E vamos servir ao Senhor, porque Ele está com pressa. E Deus está dizendo para pessoas aqui, hein, pastores, que é tempo de se lançar para Deus. Não sou capaz, então busca ficar capacitado. Vai orando e vai se lançando para Deus. Deus quer te usar. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, visita aqueles que estão na live. A irmã Silvia Ferreira, a irmã Rosa, a irmã Senhor Aline, o Jonathan, a Regina, a Joyce. Pai, visita, Pai, que o Senhor dê vitória para a Aline e para o Jonathan, Senhor. Visita eles com o teu poder, com a tua graça. A Lucila Aguiar. Jesus, visita a irmã Regina Arantes. Vai visitando cada um que está nessa live, dando vitória. Cobre cada um com o teu sangue. Aqueles que estão aqui na nave da igreja. As crianças que estão lá em cima. Pai, faz uma obra de poder. A vida da Cristina Paula, Pai, da Costa. Faz a tua obra sobre a vida dela. Pai, pessoas que estão ligadas nessa palavra, que estão aí ouvindo essa mensagem, sejam, Pai, alcançadas por Ti. A casa da irmã Lucinete, visita ela, a irmã Viviane Meireles, faz a Tua obra sobre essas vidas, a Fabíola, a Janaína. Pai, vai tocando em cada vida, tocando em cada coração que está aqui nessa noite. Eu coloco esses irmãos, essas irmãs que vieram aqui ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, faz a gente se alegrar com a salvação, com a mudança daqueles que querem mudar. Pai, tira do nosso coração a maldade, tira do nosso coração muitas vezes o julgamento. Senhor, tira de nós, Pai, muitas vezes querer pesar na balança aquilo que não é direito nosso. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada vida agora diante do Senhor. Quebra todo laço, toda barreira, dá vitória, entra com providência, Senhor, em cada vida, Pai, nesse momento. Eu não conheço, Pai, aqueles que estão aqui, o que estão precisando, mas o Senhor conhece, e eu entrego cada um diante de Ti. Faz a Tua obra e dá vitória, em nome de Jesus. Aplauda-se, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que Deus está aqui trabalhando de uma forma tremenda, né? Gloriosa. Tem momentos que é tempo de se calar e deixar só Deus fazer. É tempo da gente só se calar. Sabe, irmã Madalena, essa palavra é tremenda. E há tempo que a gente não pode perder tempo com pessoas que não vale a pena a gente discutir. Que a gente tem que deixar Deus trabalhar. E é isso que Deus manda eu lhe dizer. Há pessoas que a gente tem que deixar Deus trabalhar. É o tempo e a hora do Senhor. Há palavras que não resolvem. Há palavras que a hora que a gente quer ali naquele momento fazer a pessoa entender algumas coisas, não dá para entender. É o trabalhar de Deus e é o tempo do Senhor. Mas que eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso é tremendo. E Deus mandou lhe dizer isso. Para a irmã descansar, confiar. Deus está vendo tudo, tudo. A tua casa, a tua vida, a tua família, os teus, Deus vê tudo.
E Deus está dizendo para você, não se desgaste mais. Deus está dizendo para a irmã nessa noite, Deus falou forte no meu coração na hora que eu desci. Deus falou para mim, fala para minha filha descansar. Está se desgastando, está sofrendo. E Deus está dizendo, para mulher, eu quero cuidar da tua vida, eu quero fazer uma aboboreira, fazer uma sombra, um descanso um pouco para você. E Deus quer dar esse descanso, porque você merece esse descanso. E o Senhor disse que daqui para frente, você vai entregar na mão do Senhor, e não vai falar mais nada, você vai deixar na mão de Deus. Você sabe o porquê Deus está falando isso, só você sabe. E Deus está dizendo, vou eu trabalhar, estou eu movimentando as águas, e no tempo certo, você vai ver o manifestar da mão do teu Deus. Confia no Senhor, porque Deus está pelejando por você aqui hoje. Aplauda Jesus. Deus está pelejando por vidas aqui hoje. Aleluia. Como é que você chama? Márcia. Prazer em lhe conhecer. Que bom que você está aqui hoje. Seja bem-vinda. Tá bom? Presta atenção, irmã Márcia. Não é à toa que você está aqui hoje pela primeira vez. E é bom que você está aqui. E é bom que eu não te conheça, né? Porque existe um Deus que te conhece. Mas eu vou lhe falar algo muito importante. O Deus que está aqui, Ele cura. Ele muda a mente. Ele transforma o coração. Ele tira a surdez espiritual. Tem pessoas que, por mais que está dentro da casa de Deus, não tiveram encontro com Deus de verdade. Você entende o que eu quero falar? Há pessoas que a gente vê dentro da casa do Senhor, conhece o ritual todo, mas aqui não converteu ainda. E o Senhor diz para você que esse tempo está chegando. E o anzol do Senhor vai ser colocado no nariz. E esse anzol vai começar a puxar. E é o anzol de Deus. E esse anzol que Deus coloca no nariz, Deus puxa e tem que vir. E Deus vai fazer isso por amor à tua vida. Deus vai trabalhar no meio dos teus por amor a você. Você sabia que tem coisas que está de pé por amor a você? Tem coisas que só está se mantendo de pé porque Deus está tendo misericórdia da tua vida. Não era mais nem para estar junto. Não era mais nem para estar ali. Mas o Senhor diz, estou segurando essa situação porque eu estou movendo as águas em favor daquilo que você me pede. Daquilo que você tem colocado na mão do Senhor. Então Deus diz para você, confiar, entregar Jonas na presença de Deus. Porque quem trata, quem liberta e quem faz não é a gente. O esforço da gente só desgasta. Porque a gente pensa que a gente às vezes tem no nosso braço força para mudar alguém, mas nós não tem. Entende? Então Deus te trouxe aqui hoje para dizer para a irmã, descansa esse coração. Confie em Deus, você vai ver a mão do Senhor, você vai ver a libertação, você vai ver o trabalhar de Deus de uma forma especial. E Deus está movendo as águas aqui hoje por amor a você. Jesus te ama tanto, está vendo a tua afronta, a tua humilhação, o que você tem passado. E o Senhor diz que vai te recompensar, vai ter uma recompensa por tudo que você está aguentando e gemendo na tua carne. E tem hora que a gente passa tanto nervoso, tanta luta, começa a doer tudo no corpo da gente, dói estômago, dói tudo, revira tudo. E aí o emocional da gente está tão abalado, que a gente começa a sentir o reflexo no corpo. Que reflete no corpo da gente. A gente começa a ficar doente, tudo começa a doer, não tem onde não dói. Então hoje o Senhor vai te restaurar, vai curar você. E o Senhor diz, aguarda que vou eu fazer uma obra dentro da tua casa. Vou tocar naquele Jonas, vou colocar o anzol do jeito que eu quero, e vou fazer a minha vontade, da minha maneira. Você vai ver como Deus vai quebrar o vaso. Aplauda Jesus. Aleluia! Oh, glória! Só dando glória. É só dando glória, não é? Que Jesus pega a vaso e amassa, hein? Rafa? Cris? Jesus não é fraco não, né? Jesus quando pega um vaso, ele fala, você vai ver só o que eu vou fazer com você. Você está muito saidinho, muito ousado. Jonas falava com Deus de uma forma ousada, né? Eu quero morrer. Mata, tira a minha vida. Ele estava achando que estava falando com quem, hein? Menino ousado, não? Topetudo. Mas Deus gosta desses topetudos, viu?
Que Deus, olha, abaixa o narizinho, Ele abaixa a crista, e Deus vai abaixar a crista. Deus vai abaixar o narizinho, vai tirar a soberba. Que tem gente que eu vou falar para você, não dá o braço a torcer. Está errado, mas não admite que está errado. Mas Jesus vai quebrar. Né? O Senhor está fazendo a obra aqui hoje. E agindo Deus, quem impedirá? Quem é que pode impedir o trabalhar de Deus? Ninguém. Não tem homem nessa terra que pode impedir o trabalhar do Senhor. E quando Deus quer mover as águas, alguns eu vou ficar até quietinha. Só vou deixar Deus trabalhar. Porque há pessoas que Deus quer que eu fique só assim, ó, quietinha, não fala nada. E Deus falou para mim ficar em silêncio. Porque tem gente que vai passar um vendaval no barco. Mas tudo para salvação, viu, irmãos? Deus não manda vento para matar você, não. É para fazer você se converter de verdade. Não adianta ficar dentro da igreja há anos. É como o pastor Roberto falou. O diabo conhece a Bíblia mais que nós, de capa a capa. Então não adianta você decorar a Bíblia, ficar citando versículo e não viver o que você prega. Não adianta de nada. Ficar dentro da igreja com um bumbumzinho sentado aí, esquentando o banco da igreja, não adianta de nada. Jesus quer mudança. Jesus quer conversão genuína, verdadeira. E é isso que Deus está falando aqui nessa noite. Tem que ter mudança. Vamos se alegrar. Deus quer salvar. E um e o outro vai se alegrar com a salvação do outro. Que bom, irmão, que você mudou. Ô, irmão, que bom que você mudou. Está dando passo para deixar Jesus trabalhar. Estou feliz de ver que você hoje está se enganjando na obra. Que bom, quem sabe agora a tua vida se firma mais com Deus. Vamos se alegrar. O Senhor vai fazer a obra. Como é que a irmã chama? Fátima. Presta atenção, irmã Fátima. Essa palavra, eu vou falar uma coisa para a irmã dói às vezes, viu? Tem um Jonas topetudo, né? Tem uns certos Jonas aí, que eu vou falar para a irmã aí. É topetudo, igual o Jonas da Bíblia. E tem uns que pensam que é mérito, eu faço, eu aconteço. Eu sou. E Jesus está mandando dizer para a irmã o seguinte: o Senhor vai salvar, vai libertar por amor à tua vida. Nessa noite, essa palavra que Deus está dando, é porque Deus vai começar a consertar casas, famílias. Esse culto é o culto da família. Deus vai consertar a família. Deus está dizendo que tem jeito sim. Lógico que tem. Ainda mais quando a Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Imagina um justo orando para Deus todo dia: Senhor, toca em fulano. Senhor, toca em fulano. Senhor, faz a obra no fulano. Você acha que Deus não vai ouvir, irmão? Ouve. Ouve. E Deus disse que Ele já te ouviu. Aleluia. Vai fazer a obra e a irmã pode descansar teu coração. O Senhor vai abaixar o narizinho um pouquinho. O orgulho, Deus vai abaixar um pouquinho e vai aprumar. Entendeu? O Senhor diz para a irmã: aguarda e você vai ver com teus olhos que essa palavra hoje não volta vazia. Antes vai cumprir na tua vida aquilo que lhe apraz. Aplauda Jesus. Oh glória! Aleluia! Deus é bom. Cadê o povo? Vem para cá, missionária Sol. Aleluia. Eu vou até aqui, viu, irmãos? Vou parar por aqui. Porque tem vidas aqui que Jesus está trabalhando. E há pessoas aqui que Deus vai trabalhar no oculto. Deus está trabalhando no silêncio. Para o diabo não atrapalhar o que Deus tem. Mas o Senhor está dizendo para nós: a gente tem que colocar tudo na mão de Deus. Se a gente não começar a colocar Deus em primeiro lugar, a gente fica pastando. Entendeu? Se a gente não colocar algumas prioridades na nossa vida, a gente fica patinando, sofrendo. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer mudança. O pastor Roberto falou uma coisa ali em cima: que tudo depende de nós. Tem coisa que Deus não vai fazer mais. Tem coisa, tem mudança que a gente tem que querer. E a gente tem que se esforçar. Se não se esforçar, volta o velho homem. E aquele velho homem, se volta lá atrás, o diabo ceifa.
Não volta para trás. Fica firme. Fica firme, porque olhar para trás não dá. Quem olha para trás, irmão do céu, não faça isso. A Bíblia diz uma coisa, que aquele que conhece a palavra e se desvia dela, era melhor não ter conhecido. É melhor nem conhecer. É melhor nem estar dentro da igreja, do que conhecer a palavra e se lamear de novo no mundo. É melhor você nem ficar dentro da igreja perdendo tempo. Ou abraça Jesus, irmão, ou abraça capeta. Não tem meio termo. Ou a gente abraça a Deus e serve a Ele, ou abraça o capeta e vai para o inferno. Não tem meio termo. Ou a gente busca uma vida com salvação, de mudança de vida, ou a gente vai ficar nesse mundo aí perecendo. E a Bíblia diz que o mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Amém? Eu vou passar para o pessoal daqui. Fiquem no óleo. Jesus está falando conosco aqui hoje.